Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças a Deus, né? Eu sou o pastor Éder, da Igreja Assembleia de Deus Cristo Rina, em Brodowski. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na presença dEle e falando e testificando mais sobre a palavra de Deus em nossas vidas. Hoje eu quero trazer sobre o assunto de o dízimo. É lei? É obrigatório? Hoje o dízimo é como uma lei no Antigo Testamento? Devemos dar o dízimo como lei? Se eu não der o dízimo, eu vou para o inferno? Eu estou pecando contra Deus? Eu estou descumprindo uma lei de Deus? O que vai acontecer comigo? Eu estou na igreja, eu não dou dízimo, eu estou na igreja, estou numa dificuldade, estou sem trabalho, eu não consigo dizimar. Eu estou pecando? Estou errado? Eu estou debaixo de uma maldição, como muitos lugares pregam? Eu estou roubando a Deus? Então vamos lá, para nós entendermos primeiramente. Primeiro passagem da Bíblia que fala sobre dízimo é lá no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 20, quando Abraão traz os dízimos, os despojos ali da guerra ao rei Melquisedeque. Vamos ler na Bíblia. Eu quero fazer algumas leituras, porque como é um assunto delicado, é melhor nós lermos na palavra de Deus. Gênesis 14, 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. Eu o abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Então, tudo quanto Abraão, segundo está dizendo no versículo 20, que entregou os inimigos nas tuas mãos, o Deus Altíssimo, todos os despojos ali da guerra, levou esse dízimo até o rei Melquisedeque. Tá? Até esse momento nós não vemos na Bíblia isso como uma ordenância de lei, né? Deus trazendo esse mandamento para o povo hebreu, para o povo judeu, o povo aí de Deus, povo escolhido, certo? Depois nós vamos aonde a primeira legislação, né? Onde o dízimo aí se torna lei na palavra de Deus. Gênesis, vamos em Levítico, capítulo 27, versículo 30, que eu leio o dízimo. É falado muito sobre os 3 dízimos, né? Das coisas sagradas, das festas e dos pobres. Então, esses 3 dízimos. Vamos primeiro aqui para Levítico 27, 30, 32. 27. Olha o que diz. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o 5º sobre ela. Tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Então nós vemos aqui uma ordenança de tudo aquilo que naquela época os dízimos eram de tudo que eles plantavam, de tudo que gerava os animais. Então sobre tudo isso eles teriam que dizimar ao Senhor. Então eles apresentavam esses dízimos como na lei do Senhor, né? O povo de Deus, né? O povo aí que Deus escolheu. Números 18, 21. Que aqui é onde é muito claro sobre a questão do dízimo como lei da tribo de Levi. Quando teve a repartição das heranças ali, né? Repartiu-se entre 11 tribos, e a tribo de Levi ficou responsável pelas questões religiosas. Tinha também as questões políticas. Então, eles eram responsáveis em arrecadar esse dízimo que o Senhor ordenou a essa tribo, como não tinha ficado com a parte da herança na divisão ali das terras, tá? Então, levava-se o dízimo à tribo de Levi.
que é em Números 18, 21. Diz assim: E eis que os filhos de Levi tenham dado todos os dízimos a Israel, por herança, pelo seu ministério que exerce, o ministério da tenda de congregação. Então, ali onde havia os sacerdotes, os levitas, e eles recebiam esses dízimos aí, segundo a ordenança do Senhor. Vamos também em Deuteronômio 14. Vamos lá. Estou seguindo aqui da melhor forma possível. 14, 22. Vamos ver se é isso. O dízimo para o serviço do Senhor. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da sua semente, que cada ano ao recolher do campo. Deuteronômio 14, versículo 28. Porém, não desampararás os levitas, que está dentro das suas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da sua novidade no mesmo ano e recolherás nas suas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e os estrangeiros, órfãos e viúvas que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Então, aqui está falando sobre esse dízimo para os órfãos, para as viúvas, que era um dízimo recolhido de 3 em 3 anos, ao qual todos iam se fartar desse dízimo que era levado. Tá? Deuteronômio 26, versículo 12, confirmando: quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, aos estrangeiros, ao órfão e viúva, para que comam dentro das suas portas e se fartem. Deixa eu ver se eu anotei mais algum versículo. Bom, são esses. Então, existiam esses dízimos, o consagrado aí ao Senhor, às festas e aos pobres, viúvos, órfãos, aos estrangeiros e aos da tribo de Levi. Então era uma ordenança que do povo de Deus, né, tinha que seguir essa lei, era uma lei. Eles tinham que dizimar perante aí ao Senhor. Existia essa prática que chama a atenção do dízimo, que era dado, oferecido, é claro, né, melhor dizendo, de 3 em 3 anos, tá? Então era um dízimo que era oferecido para que era recolhido e ajudar aí o povo de Deus, né? Os necessitados, órfãos, viúvas e o povo da tribo. Então nós vemos na Bíblia, até então, o dízimo como lei, como mandamento do Senhor. Lá no Novo Testamento, qual que é o versículo usado para aqueles que defendem que a prática do dízimo hoje é obrigatória? Nós temos que dar o dízimo, senão estamos em pecado. Vai surgir praticamente apenas em Mateus 23, 23. Olha o que diz aí. Mateus 23, 23. Quando Jesus está ali falando, né, repreendendo ali muito dos fariseus. Mateus 23, 23. Jesus censurando os escribas. Quem eram os escribas? Que era responsável, né, de estar escrevendo ali toda a lei, todos os mandamentos, tal, tudo que redigiam. E os fariseus, aqueles do alto aí, escalão, né, das sinagogas, né, judaica. Ai de vós, escribas e fariseu, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, se refere àquelas como a prática que eles dizimavam as hortelãs, os cominhos, né, da parte deles. Jesus falando para quem? Para um povo que estava debaixo da lei, um povo judaico, um povo que tinha esse costume. Então eles usam essas pequenas 3 palavras que tem, que não devemos omitir aquelas, como uma prática obrigatória do dízimo até os dias de hoje. Mas se você fazer uma leitura lá em Hebreus, principalmente capítulo 7, que fala sobre que Jesus agora é o sumo sacerdote, que nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos agora debaixo dessa nova lei, que é a lei de Cristo, né? A lei do amor, a lei da graça, da justificação pela fé. Que nós e o povo de Israel, o povo judeu, somos
um só povo agora. Não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então vamos lá. Existe uma norma a partir de Jesus, da época dos discípulos, dos apóstolos, para que nós somos obrigados a dizimar? Não, não existe. Não temos isso na palavra de Deus, tá? Agora, hoje eu posso dizimar? Eu posso ofertar? Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 9, 13, 14. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 9. 13 e 14. Diz assim, ó. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim também ordenou o Senhor, os que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Podemos? Sim, segundo aquilo que está no nosso coração. Segundo aquilo que está, que o Espírito de Deus toca em nós, devemos contribuir. Porque aqueles que é do templo vivem do que é recolhido no templo, diz aí o apóstolo Paulo. Tem outra passagem que o apóstolo fala que ele não desfrutou dessa benéfica, né? Daquilo que era trazido ao altar, porque ele não queria ser pesado para ninguém, que ele queria se achar um homem aí diante de Deus, queria ser perfeito, né? Então ele não fazia, mas que não era errado que as pessoas que viviam daquilo que era recolhido. Até eu acredito por se trazer dessas tradições judaicas, daquilo que era ordenado na lei de Deus, e que eram costumes, porque as pessoas tinham os deveres ali no templo, na sinagoga e nas igrejas que foram surgindo. Certo? Tranquilo até aí? Então o que isso quer dizer? A lei, o dízimo é lei? É obrigatório? Não, não é. Se eu não dar o dízimo, eu estou em pecado, se Jesus voltar, eu vou para o inferno? Não, não vai. Pode ficar de consciência tranquila, não vai. Agora, irmãos, vamos ser sinceros. Nós temos que ter uma moral, uma ética. Nós sabemos que antigamente o dízimo era recolhido com tudo que plantava, o que os animais geravam, né? O que era produzido nas terras. Hoje, nós precisamos do dinheiro, o papel, para cumprir com os nossos compromissos perante a lei. Lembra quando Jesus pediu lá a moeda da boca do peixe, dá a César o que é de César? Nós temos compromisso. A igreja, ela tem imposto, ela tem responsabilidades hoje para pagar. Como nós vamos conseguir isso? Através das ofertas. Através daquilo que o Senhor propõe no seu coração. Então, eu tenho que dar o dízimo e oferta hoje. O dízimo da lei, não. Mas eu posso contribuir com 10% daquilo que vem na minha mão, como gratidão a Deus, por o que Deus tem feito na minha vida, para que através do meu dízimo o evangelho seja pregado, alcance mais pessoas neste mundo. Nós vemos quantos templos de igrejas estão sendo abertos, o ministério que você participa, como ele cresceu, frutificou, e através da sua oferta, daquilo que você propôs no seu coração, como dar a 10ª daquilo que você trabalha, para que o evangelho continue sendo pregado e pessoas sejam alcançadas, você pode, não é pecado. Até porque muitas das vezes eu vejo assim, olha, eu participo de determinada igreja. Lá eu uso o ar-condicionado ou ventilador, lá eu bebo da água, tem um filtro que fica na energia. Tudo aquilo que me traz de satisfação, de conforto, vamos dizer assim. Então eu acredito que, poxa, por uma questão, né, moral, ética, de cooperar com os irmãos, que o Senhor Jesus fala muito sobre isso, amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo, não ser pesado para com ninguém. Então eu tenho que ali oferecer uma oferta a Deus. Porque ali eu estou fazendo parte, né, eu sou membro, faço parte do corpo de Cristo. Lá na frente tem um pastor, que ele tem um chamado, um presbítero, um diácono, nós acreditamos que é direcionado por Deus. Muitas das vezes para nos trazer uma palavra, uma exortação, nos admoestar, nos corrigir, né? Que ele dedica a vida dele em fazer aquilo.
É errado, é pecado ele viver do que aqueles irmãos vão contribuir, deixar ali na presença da igreja, né? E eles venham usar do dízimo da oferta para sobreviver? Não, não é errado. Agora, o que nós temos que tomar cuidado é com o que muitas igrejas, infelizmente, estão fazendo. Mas tudo bem, não vamos aqui nesse mérito em querer só criticar ou ficar julgando. Porque o que eu sempre falo, 1 Filipenses, seja por porfia, contenda ou discórdia, importante é que seja pregado o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Porém, nós não podemos negar que tem muitos lugares aí que estão usando desse dízimo, dessa oferta, né? Usando da palavra de Deus, como diz lá, acho que 2 Pedro, para fazer negócio. E isso, infelizmente, tem acontecido muito, irmãos. Principalmente os ministérios grandes, eles têm se contaminado demais com dinheiro. Seja pentecostal, neopentecostais, você vê aí vários na mídia, fazendas, casas. Você vê pessoas pagando 3, 4, 5 mil reais. Não, imagina você é membro de uma igreja, olha só. Você sabe que não é fácil você acordar cedo, você ir trabalhar, você pegar o ônibus. Você se priva de estar com a sua família, você deixa seu filho numa creche, numa escola. Você está gastando, vamos dizer, o seu tempo no seu trabalho e se privando de estar com a sua família. Você ali da igreja, um dizimista fiel ali, dá a sua oferta, quer retribuir com 10% daquilo que você recebe. E muitas das vezes é mal administrado, isso é pegar desse dízimo, dando 3, 4, 5 mil para uma pessoa vir pregar só porque veio de outro estado, para um cantor. Ou até mesmo nas igrejas onde o pastor fica com todo o dinheiro ali na mão, neopentecostais, usufruindo o abuso desse dinheiro. Eu acredito que nós não podemos apenas fazer, não, eu faço minha parte, eu agradeço a Deus, porque tem muita gente que se vê dessa forma. Olha, é um lugar que eu estou bem, estou com a minha família, congrego com meus filhos, eu trago minha oferta, o meu dízimo em agradecimento ao meu Deus. O que eles fazem com isso, o problema deles, eles vão dar conta a Deus. Vou ser bem sincero, eu não vejo que seja apenas isso. Eu acho que nós temos que ter um olhar de avaliar, porque a Bíblia fala que nós temos que ver se aquilo que é pregado, trazido, se a mensagem provém do Espírito de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Então, o que eu digo é o seguinte: oferte e dê dízimo sim onde você está, se você propôs ao seu coração. Mas se você vê que onde você está havendo muito abuso, é uma igreja que já tem uma estrutura, por que você muitas das vezes também não incentiva outros lugares a estar fazendo isso, a estar levando o evangelho? Irmãos, tem muitas igrejas aí que são pequenas, são sérias. Pastores aí dedicando a vida, trabalha durante o dia, prega à noite, cuida do órfão, cuida da viúva. É uma coisa que Deus, o Espírito Santo me lembrou. Se a sua igreja prega que isso é lei, a sua igreja faz isso de 3 em 3 anos, ela junta todo o dízimo ali que é recolhido e vai levar para os órfãos, para viúvas e para o necessitado? Não faz. Porque tem muitas igrejas por aí, que é onde esses que diz pastores estão, infelizmente, usando dessas pregações, desses versículos aqui, para abusar das pessoas, do povo, para extorquir as pessoas. Você tem que dar tudo, você tem que dar o seu melhor, porque a viúva só trouxe 2 moedas e era o melhor que ela tinha. Então, eu acredito que o cristão deve fazer uma análise. Tem muitas igrejas por aí que já estão com muito dinheiro, muito, pastores ganhando muito, andando de carros luxuosos, e você muitas das vezes continua oferecendo altos valores de dízimo de oferta. Eu sou contra. Eu sou uma pessoa que aonde eu vou pregar, eu não recebo R$1. Poxa, você está querendo ser o santarrão, né? Não é isso. Se eu for para uma igreja e falar assim, olha, eu vou te dar pelo menos o valor do ônibus, da passagem, vou te pagar o seu Uber para você vir e voltar, isso não é problema, eu concordo com isso não é errado não. Agora tem gente oferecendo. Irmãos, eu fui pregar uma vez numa igreja,
E ali eu estava pregando, orando, buscando Deus, e naquele momento Deus abriu meus olhos assim, eu comecei a olhar para aquele povo, vendo a vestimenta, o calçado daquele povo, né? E ali Deus já tocou no meu coração. Quando eu terminei o culto, o pastor veio falar comigo, falou: ô Éder, tal, vem aqui trazer uma oferta aí que você veio pregar, que é muito falado isso hoje no altar, uma oferta, né? Eu olhei para o pastor e falei: pastor, não. Então isso foi uma das transições que Deus foi trabalhando na minha vida. Eu falei: não, esse povo aqui está pior que eu, tem gente aqui que está pior que eu estou necessitado, mas tem gente que está pior do que eu. Então, não é correto. Lembra, não estou dizendo que a pessoa não pode ter uma ajuda, mas uma ajuda dentro, né, do que é, como podemos dizer, do que é correto, né, num equilíbrio. Como pode um pastor de uma igreja, ele está andando com um carro de 100 mil reais, um sapato de 500 reais, um terno de 3, 4, 5 mil reais, ele desce do altar, vai para a casa dele, ele vai ter um mantimento dele. Porque o povo que está ali está acordando cedo, está indo trabalhar, está dedicando a vida deles. E às vezes um membro daquela igreja, quando sair dali, não tem o que jantar. Me perdoa, irmãos, eu não me sinto confortável. Errei já também em outros tempos. Já vivi ministério integral, ministério neopentecostais, vivi de dízimos, de ofertas. Mas glória a Deus que Deus foi falando comigo, foi me mudando, me moldando. Eu não acho justo, me perdoa. Isso não é justo. Não pode um pastor estar vivendo muito acima do que é o seu povo, do que é os membros da igreja. Então, você deve oferecer na igreja aquilo que Deus propôs no seu coração, até por uma questão de manutenção da obra de Deus. Sim, faça isso, continua fazendo, deixa de fazer não. Dê dízimo, propôs no coração, dê a sua oferta que Deus tocou no seu coração. Eu sei que tem muitas pessoas que não ligam. Não, que isso, Deus me abençoado, o pastor é uma bênção. Está aqui, pastor, ó, Deus abençoe o senhor está dedicando sua vida à religião. Eu concordo. Não, pelo amor de Deus, glória a Deus. Mas eu gostaria também, irmãos, que não seja uma coisa somente do altar para o povo, mas que também seja, quer dizer, do povo para o altar, que venha do altar para o povo. Irmãos, eu vejo muitos pastores, muitas pessoas, igrejas, como se é obrigação o membro da dízimo e oferta. Eu sempre falo, pastor de igreja que vive com dízimo e com oferta, de você que acorda cedo para trabalhar, deveria fazer um culto por mês, pelo menos de ação de graça, pegar na sua mão e falar: obrigado, meu filho come, eu dirijo esse carro, eu tenho esse terno porque você acorda cedo, aguenta patrão, você sai para a rua, você entrega currículo. Esse mundo aí fora não é fácil, você estudou, você se capacitou para você ter um salário, e eu estou comendo e eu estou bebendo porque você tem feito isso. Eu sou sincero em falar, deveria ter isso, mas muitas vezes o que a gente vê é ser uma soberba, uma coisa de que, né, que o membro é obrigado, é uma lei dar o dízimo e oferta para o pastor viver do bom e do melhor. Não, isso não é bíblico, isso não tem na Bíblia, isso não existe na Bíblia. O dízimo da lei era obrigado ali ao povo de Deus, o povo judaico. Jesus veio repreendendo muito esse povo, os religiosos, acerca disso, mas devemos dar o que Deus propôs, sim, para manter um equilíbrio. No equilíbrio, está aqui para a obra, paga água, paga luz, mantém o templo. Ou teu irmão necessitado, vamos juntar um dinheiro, está aqui, meu irmão, tem muita igreja que faz isso. Vamos ajudar esse irmão no que for necessário, vamos visitar ele, vamos ver a necessidade dele, porque todos nesse mundo podemos passar por esse momento. Agora, pessoas que se diz pastor e sacerdote, a cada vez arrecadando mais, vivendo do bom e do melhor, tem um carro de 10, 20, daqui a pouco um de 100 mil, 150 mil, e o povo ali, muitas das vezes, ele não tem essa condição. Não. Jesus também deixou falar: de graça recebeis e de graça dais, está na Bíblia. Então, não acredito nisso. Continue dando o seu dízimo que Deus propôs, a sua oferta, mantenha a tua igreja. Seu pastor está ali, levantado por Deus, é um homem de Deus, ajuda ele sim. Faz esse favor sim, ajuda ele. Leva o dízimo para ele se manter, para ele continuar se dedicando a Deus, se dedicando em oração pela sua vida, visitando o povo. Faça isso. Mas você tem
é a consciência, Deus te deu para você analisar, ver se o Espírito provém de Deus. Não fica sustentando pastores aí que quer viver do bom, do melhor, não visita. Não visita um membro, não evangeliza, não vai para a rua, não ajuda. Meu Deus, gente, você está ali, o povo está ali, o membro está ali, há anos sustentando, estruturou essa igreja para a gente ficar pagando pastor e cantor que passa pela tua igreja um dia, não entrega um panfleto na rua, não evangeliza ninguém. Porque você acredita que é importante a igreja ter o avivamento através daquele cantor e pastor, e você paga 3, 4, 5, 6 mil. Irmãos, eu estou falando baixo, hein? Irmãos, pelo amor de Deus, não. É chamado os prostitutos do altar. Prostituta é assim. Se você olhar ela, quanto mais bonita ela é, não sei o que, você paga mais. É o que está acontecendo hoje. Tem nome, tá na mídia, tá bonitão, tá cantando bonito, tá falando bonito, tem uma oratória bonita, é famoso, nós paga mais. Mais ou menos, nós paga menos. Poxa, misericórdia, né? Então é isso, irmãos. Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo testifique no coração de vocês. Deus abençoe. Em nome de Jesus.